A liturgia de hoje nos oferece um belo texto do Evangelho de Mateus. Um texto miudinho, pequenininho, 2 versículos apenas. Mateus 13, versículos 16 e 17. Como o texto é pequeno, vamos lê-lo na íntegra hoje. Felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Esses 2 versículos do Evangelho de Mateus estão localizados no capítulo 13, que é intitulado Discurso das Parábolas. Como nós temos falado sempre aqui quando explicamos o Evangelho de Mateus, nós localizamos 5 grandes discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. O primeiro é o discurso da montanha, o sermão da montanha. O segundo é o discurso missionário, o envio dos discípulos. Depois esse das parábolas, que está no centro. Em seguida, o discurso eclesial ou comunitário, dando orientações para a vida comunitária. E, por fim, o discurso chamado escatológico, lá no final já do Evangelho de Mateus, né? No capítulo 25 e 26. Bom, aqui nesse texto, Mateus acabou de relatar, né? Jesus fazendo um discurso e contando a parábola do semeador. Depois da parábola do semeador, os discípulos perguntam a ele por que ele fala em parábolas, se nem todo mundo estava entendendo bem. E Jesus então vai dizer, porque a vós foi dado conhecer os segredos do reino, mas nem a todos, etc. E vai usar um texto de Isaías capítulo 6 para falar que muitos veem, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não conseguem escutar, porque tem um coração insensível. E ao final, Jesus então conclui com essa frase que nós lemos agora, essas 2 frases: felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. É claro que o verbo ver e ouvir aqui nos remetem de imediato ao livro do Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7. Quando o povo de Deus está oprimido no Egito, passando por uma situação análoga à escravidão, sem ter sua vida e seus direitos preservados, Deus convoca Moisés como líder para assumir a libertação do povo. Moisés sente essa vocação e ele tem então uma experiência de Deus, que é relatada numa forma de uma teofania, ele vê a sarça ardente, etc. Nós já conhecemos isso, né? E quando Deus então dirige a palavra a Moisés, ele diz a Moisés: eu vi o que está acontecendo com o meu povo e eu ouvi o clamor do meu povo. Por isso eu desci. Tem um movimento. Quem vê, quem ouve, não pode ficar inerte diante do sofrimento alheio. É preciso ter olhos para perceber o sofrimento, ouvidos para ouvir o clamor. E depois é preciso coragem, iniciativa, solidariedade, empatia para tomar a defesa do sofredor. Ora, é claro que o verbo ver e ouvir aqui então nos remetem a Êxodo. Para Mateus, feliz não é só quem está ouvindo a parábola que Jesus está contando, mas quem tem ouvidos para assimilar a mensagem da parábola e quem tem olhos para ver de que realidade ele está tratando. Porque é uma parábola, mas ela trata de uma realidade concreta da vida, nesse caso da semeadura da palavra, né? Que pode encontrar coração
generoso, que produz 100 por 1, ou pode encontrar coração de pedra, pode cair na beira do caminho, pode encontrar coração cheio de espinhos. Ora, nós vivemos um tempo, atualmente, em que ter olhos só e ter ouvidos não são atitudes suficientes para um cristão. É preciso ter ouvido que é capaz de ouvir o clamor, porque nós podemos ouvir uma música, ouvir o barulho, o som da natureza, ouvir alguém que nós amamos conversar conosco, que não ouvir o clamor do sofredor. E podemos ter olho para ver e contemplar mil belezas e não ter olhos para enxergar o sofrimento e o drama de que nossa gente brasileira está sofrendo, está passando. O texto de hoje, então, nos convida a ter essa atitude de que é muito mais do que exterior, do sentido da visão e do sentido da audição, mas que é do sentido do coração, essa capacidade de solidariedade e de acolhida do outro na sua realidade, no seu sofrimento. Jesus diz: felizes os vossos olhos porque veem. Feliz é aquele que consegue ver quem está sofrendo, ver a realidade, né, da difusão da palavra, as necessidades hoje para que essa palavra se difunda, e consegue enxergar isso com clareza e não ficar obnubilado, confuso com o que vê. E mesma coisa, feliz é quem tem ouvido para ouvir também todo o clamor da nossa gente, poder fazer uma pastoral, uma comunicação da boa nova do Evangelho, né, de forma oportuna para o nosso tempo. Certamente, como disse Jesus, muitos desejaram ter ouvido apurado assim, muitos desejaram ter olhos apurados assim, mas nem todos têm esses olhos, porque às vezes falta uma sensibilidade do coração. Então, que não nos falte nesse tempo presente essa sensibilidade para ouvir o clamor do pobre, para ver o seu sofrimento e para fazer o próximo passo, como disse Jesus, o texto do Êxodo, descer, né? Descer do lugar que nós ocupamos e nos colocar junto dos sofredores para tomar a defesa deles. Nós estamos em ano de eleição, nós estamos aí numa disputa ferrenha, que não é só disputa de um candidato contra outro, mas é a disputa dos pobres contra os ricos, é a disputa dos negros, dos índios, dos homossexuais esquecidos, abandonados, rejeitados, vitimizados, sempre contra aquelas oligarquias poderosas que mandam, que manipulam, que dominam. Então é preciso ter olhos para ver isso. Eu espero que no dia 2 de outubro a gente diga: sim, eu tive olho para ver, eu tive ouvido para ouvir e por isso eu tomei essa atitude. Um abraço a todos vocês e que o Evangelho nos inspire.